Existe um livro escrito há mais de 400 anos que menciona um líder do hemisfério sul. Um homem que viria de terras tropicais. Um guerreiro que não usaria espadas, mas palavras. Um comandante que dividiria seu povo ao meio. Que seria amado por milhões e odiado por milhões. Que cairia do poder apenas para se levantar novamente como uma fênix. E esse livro diz que no ano de 2026, esse homem enfrentaria seu maior desafio. Uma prova de fogo que determinaria não apenas seu destino pessoal, mas o futuro de toda uma nação. Esse livro são As Centúrias de Nostradamus, e esse homem é Jair Messias Bolsonaro. Antes que você feche este vídeo pensando que isso é apenas mais uma teoria da conspiração, deixe-me te fazer uma pergunta. Como um médico e astrólogo francês do século XVI conseguiu prever a Revolução Francesa com detalhes assustadores? Como ele descreveu a ascensão de Napoleão Bonaparte 200 anos antes de seu nascimento? Como ele previu as duas grandes guerras mundiais, a bomba atômica e até mesmo o atentado de 11 de setembro? Coincidência? Sorte? Ou será que Nostradamus realmente tinha acesso a algo além da compreensão humana? E se ele realmente podia ver o futuro, o que exatamente ele viu quando olhou para o Brasil em 2026? O que ele viu quando seus olhos proféticos pousaram sobre Jair Bolsonaro? A resposta vai fazer seu sangue gelar. Nostradamus nunca escreveu de forma direta. Ele não podia. Na época em que viveu, profetizar o futuro era considerado bruxaria, punível com morte na fogueira. Então ele escreveu em código, em metáforas, em símbolos que só fariam sentido quando os eventos começassem a se desenrolar. Mas estudiosos passaram séculos decifrando suas palavras, e nas últimas décadas, com o advento da tecnologia e da análise linguística avançada, padrões começaram a emergir. Conexões começaram a fazer sentido. E uma quartinha em particular chamou a atenção de pesquisadores brasileiros. Ela fala de um capitão das selvas, um homem marcado pela violência, que sobreviveria à morte por uma lâmina. Um líder que conquistaria o trono em tempos de peste e caos. Um comandante que seria afastado do poder não pela vontade do povo, mas pelas maquinações daqueles que controlam as sombras. E que em seu retorno, no 6º ano após a Grande Praga, enfrentaria uma escolha entre o martírio e a vingança. Vamos analisar cada pedaço dessa profecia. Capitão das selvas. Jair Bolsonaro serviu como capitão do Exército Brasileiro. O Brasil é conhecido mundialmente por sua floresta amazônica, a maior selva tropical do planeta. A conexão é imediata. Marcado pela violência, sobreviveria à morte por uma lâmina. Em 2018, durante sua campanha presidencial, Bolsonaro foi esfaqueado em plena luz do dia diante de milhares de pessoas. A faca perfurou seus intestinos. Ele perdeu litros de sangue. Os médicos disseram que foi um milagre ele ter sobrevivido. Alguns centímetros mais à esquerda, e a lâmina teria atingido órgãos vitais. Ele teria morrido ali mesmo, na multidão. Conquistaria o trono em tempos de peste e caos. Bolsonaro foi eleito em 2018, mas assumiu em 2019. E em 2020, o mundo foi atingido pela pandemia de Covid-19. O caos moderno, a peste moderna. Ele governou durante um dos períodos mais turbulentos da história recente. Seria afastado do poder não pela vontade do povo, mas pelas maquinações daqueles que controlam as sombras. Bolsonaro perdeu a eleição de 2022 por uma margem estreitíssima. Até hoje, milhões de brasileiros questionam a legitimidade daquele resultado. Falam de fraude, falam de manipulação, falam de forças ocultas trabalhando nos bastidores. Verdade ou não, a profecia fala exatamente disso. Não uma derrota clara, mas algo nebuloso, algo orquestrado. E então, vem a parte mais assustadora. No 6º ano após a Grande Praga, enfrentaria uma escolha entre o martírio e a vingança. A Grande Praga começou em 2020. O 6º ano após ela é 2026. Estamos chegando lá, e os sinais já começaram a aparecer. Nostradamus tinha um método específico para datar seus eventos. Ele usava alinhamentos astrológicos, números codificados e referências históricas.
Quando pesquisadores aplicaram seus métodos às quartinhas relacionadas ao líder sul-americano, descobriram algo perturbador. Ele mencionou o número 58, exatamente como na profecia sobre Trump, que muitos já conhecem. Mas no caso de Bolsonaro, o 58 tem um significado diferente. Bolsonaro nasceu em 1955. Em 2026, ele terá 71 anos. Mas se você somar os dígitos de 2026, você obtém 10. Se somar os dígitos de sua idade, 71, você obtém 8. 10 mais 8 igual a 18. E 1955, o ano de seu nascimento, somado dá 20. 20 menos 18, 2. E 2 é o número da dualidade, da escolha, do caminho dividido. Pode parecer numerologia forçada, mas Nostradamus usava exatamente esse tipo de cálculo em suas profecias. E quando aplicado corretamente, os padrões emergem com precisão assustadora. Mas há mais. Nostradamus falou de um eclipse. Ele disse que quando a lua cobrir o sol sobre as terras do sul, quando o dia se tornar noite por breves momentos, o capitão enfrentará seu julgamento. Existe um eclipse solar previsto para 2026? Sim, em 12 de agosto de 2026, um eclipse solar total será visível em partes da América do Sul. E adivinhe qual país estará no caminho da totalidade? O Brasil. Coincidência? Talvez. Mas Nostradamus raramente mencionava eventos astronômicos específicos sem uma razão. Ele disse que durante esse eclipse, segredos seriam revelados, verdades ocultas viriam à tona, e o líder teria que decidir se permaneceria em silêncio e aceitaria seu destino, ou se falaria e acenderia uma chama que consumiria tudo. Martírio ou vingança? Vamos explorar o que cada caminho significa. O caminho do martírio. Nostradamus descreveu isso como o líder aceitando a derrota, permitindo-se ser perseguido, preso, silenciado, tornando-se um símbolo, uma causa. Ele escreveu sobre um homem que seria aprisionado em sua própria terra, mas cuja prisão apenas aumentaria seu poder, que seus seguidores se multiplicariam, que seu nome se tornaria um grito de guerra, e que mesmo atrás das grades, ele controlaria os corações de milhões. Isso te soa familiar? Bolsonaro já enfrenta múltiplos processos, investigações, ameaças de prisão, proibição de se candidatar. Seus apoiadores dizem que é perseguição política. Seus oponentes dizem que é justiça. Mas independentemente do lado que você escolhe, o padrão está se formando exatamente como Nostradamus descreveu. Se Bolsonaro for preso em 2026, se ele aceitar isso como um sacrifício pela causa que representa, então, segundo a profecia, ele se torna imortal, não fisicamente, mas simbolicamente. Ele se torna maior do que um homem, ele se torna uma ideia, e ideias, como todos sabem, são muito mais difíceis de matar do que homens. Mas há o outro caminho, o caminho da vingança. Nostradamus escreveu sobre o líder que se recusa a ser silenciado, que convoca seus seguidores, que transforma palavras em ações. Ele descreveu algo que chamou de a grande convocação, um momento em que milhões de pessoas sairiam às ruas, não em protesto pacífico, mas em fúria organizada. Ele viu praças cheias, prédios cercados, símbolos de poder sendo desafiados, e no centro disso tudo, o capitão, fazendo uma escolha que não poderia ser desfeita. Se isso acontecer, Nostradamus previu duas consequências possíveis. A primeira, a nação se divide completamente, não apenas politicamente, mas fisicamente. Ele escreveu sobre o reino partido em dois, sobre irmãos lutando contra irmãos, sobre sangue nas ruas das cidades douradas. Alguns pesquisadores acreditam que isso significa guerra civil, não com exércitos, mas com milícias, não com declarações formais, mas com violência descentralizada que nenhum governo consegue controlar. A segunda consequência, uma intervenção externa. Nostradamus mencionou águias do norte descendo sobre terras do sul. Muitos interpretam isso como intervenção dos Estados Unidos ou de organismos internacionais. Ele descreveu forças estrangeiras ocupando o território brasileiro sob o pretexto de restaurar a ordem, e o capitão sendo forçado a escolher entre aceitar essa ocupação ou resistir e transformar seu país em um campo de batalha.
Ambos os cenários são aterrorizantes, mas Nostradamus insistiu que um deles aconteceria se o caminho da vingança fosse escolhido. Agora você pode estar se perguntando: como sabemos que essas profecias realmente se referem a Bolsonaro? Como podemos ter certeza? A verdade é que não podemos ter certeza absoluta. Nostradamus nunca usou nomes, mas os detalhes são específicos demais para serem ignorados. Ele mencionou um líder com a marca da besta. Muitos interpretaram isso literalmente, procurando por alguém com o número 666 tatuado na testa. Mas cientistas estudados modernos sugerem que era uma metáfora. A marca da besta significa alguém que é demonizado pela mídia, alguém que é pintado como a encarnação do mal por metade da população. Bolsonaro é chamado de fascista, de genocida, de ameaça à democracia por seus oponentes. Ao mesmo tempo, é visto como salvador, como patriota, como última esperança por seus apoiadores. Essa polarização extrema, essa é a marca da besta. Não uma tatuagem física, mas uma marca psicológica que a sociedade imprime em alguém. Nostradamus também falou de um líder que carrega o nome do Messias, mas age como um guerreiro. O nome do meio de Bolsonaro é Messias, literalmente, Jair Messias Bolsonaro. E sua postura sempre foi de confronto, de luta, de guerra cultural. Outro detalhe: Nostradamus mencionou que esse líder teria 7 filhos, mas apenas um seguiria seus passos. Bolsonaro tem 5 filhos conhecidos publicamente, mas referências em suas quartinhas frequentemente usam números simbólicos. 7 pode significar completude, e de seus filhos, um em particular, Eduardo Bolsonaro, seguiu profundamente seus passos políticos. As peças se encaixam, de forma perturbadora. Mas vamos falar sobre o que está acontecendo agora, porque a profecia não é apenas sobre o futuro, ela é sobre sinais que antecedem os eventos principais. E esses sinais já estão aparecendo. Nostradamus escreveu sobre a voz do capitão sendo silenciada nas praças públicas. Bolsonaro foi banido de múltiplas plataformas de redes sociais. Sua capacidade de se comunicar diretamente com milhões foi drasticamente reduzida. Ele escreveu sobre documentos selados sendo abertos, processos judiciais secretos, delações premiadas, vazamentos estratégicos. Tudo isso está acontecendo agora. Ele escreveu sobre aliados se tornando traidores. Políticos que apoiaram Bolsonaro agora se distanciam. Partidos que o abraçaram agora o abandonam. Cada semana traz uma nova deserção. E ele escreveu sobre o povo dividido entre medo e fé. Vá a qualquer cidade brasileira. Você verá pessoas usando símbolos de apoio a Bolsonaro com orgulho, e no mesmo quarteirão verá pessoas usando símbolos de oposição com igual fervor. Famílias divididas, amizades destruídas, a nação literalmente partida ao meio. Tudo isso Nostradamus previu, não com essas palavras exatas, mas com metáforas que, quando decifradas, descrevem precisamente o que estamos vivendo. E aqui está a parte que te fará perder o sono. Nostradamus disse que haveria um evento específico que serviria como o gatilho final, algo que aconteceria na primavera do hemisfério sul, algo que envolveria ferro e fogo em templos de justiça. A primavera no Brasil começa em setembro e vai até dezembro. Em 2026, algo acontecerá durante esses meses, algo envolvendo o sistema judiciário. Nostradamus não especificou se seria um atentado, uma decisão judicial controversa ou uma ação do próprio governo, mas ele foi claro: quando ferro e fogo tocarem os templos de justiça, a contagem final começará. A partir desse momento, Bolsonaro terá 10 dias para fazer sua escolha. 10 dias para decidir entre martírio e vingança. 10 dias que determinarão o destino do Brasil pelas próximas décadas. Mas há uma terceira possibilidade que poucos discutem. Uma saída que Nostradamus mencionou apenas brevemente, quase como uma nota de rodapé em suas profecias. Ele escreveu sobre o capitão que desaparece no deserto, que abandona o trono antes que o trono o destrua, que parte para terras distantes e nunca mais é visto em vida. Poderia Bolsonaro simplesmente deixar o Brasil? Poderia ele reconhecer que a luta está perdida e escolher viver seus últimos anos em paz em outro país?
Nostradamus sugeriu que se esse caminho fosse escolhido, o Brasil evitaria o pior. Não haveria martírio para inspirar rebelião, não haveria vingança para acender guerra civil. Haveria apenas esquecimento. O capitão se tornaria uma nota de rodapé na história, uma curiosidade, um e se que as pessoas discutiriam em mesas de bar. Mas será que Bolsonaro é capaz de fazer essa escolha? Será que um homem que sobreviveu a uma facada, que lutou contra o establishment, que construiu um movimento baseado em nunca recuar, é capaz de simplesmente ir embora? Nostradamus duvidava. Ele escreveu: "O capitão das selvas não conhece retirada, apenas avanço ou morte." Se isso for verdade, então o exílio está fora de questão. Resta apenas martírio ou vingança. E aqui é onde a profecia se torna pessoal para cada brasileiro. Porque Nostradamus disse que o destino do capitão não seria decidido apenas por ele, seria decidido pelo povo, pelas escolhas que milhões de indivíduos fazem todos os dias, pelo que eles acreditam, pelo que eles compartilham, pelo que eles fazem quando chega a hora de agir. Ele escreveu: "O futuro do reino não está nas mãos do rei, mas nas mãos daqueles que o coroaram." Isso significa que 2026 não é apenas sobre Bolsonaro, é sobre você. É sobre cada pessoa que lê essas palavras. É sobre as escolhas que todos nós faremos quando os eventos começarem a se desenrolar. Você ficará em silêncio ou falará? Você aceitará o que lhe dizem ou questionará? Você seguirá a multidão ou pensará por si mesmo? Essas perguntas não são retóricas, elas são literalmente o que determinará qual versão do futuro se manifestará. Nostradamus viu múltiplas linhas do tempo, múltiplos futuros possíveis, e todos convergem para 2026. Todos convergem para escolhas feitas por pessoas comuns em momentos extraordinários. Deixe-me te contar algo que poucos sabem. Nostradamus tinha um método para testar suas profecias. Ele olhava para padrões na natureza, comportamento animal, fenômenos climáticos, e ele dizia que quando suas previsões estavam prestes a se cumprir, a própria Terra daria sinais. Nos últimos meses, o Brasil experimentou eventos climáticos sem precedentes. Secas onde nunca houve secas. Enchentes onde nunca houve enchentes. Incêndios florestais de proporções catastróficas. Cientistas atribuem isso às mudanças climáticas, e eles provavelmente estão certos. Mas Nostradamus diria que essas são as convulsões da Terra respondendo ao que está por vir, que o planeta sente a tensão no ar, que a natureza se prepara para o que a humanidade está prestes a desencadear. Superstição? Talvez, mas é impossível ignorar a sincronia. Agora vamos falar sobre o que acontece depois de 2026, porque Nostradamus não parou em prever o evento, ele também descreveu as consequências. Se o caminho do martírio for escolhido, ele viu décadas de instabilidade política, governos fracos, líderes fantoche e eventualmente uma nova figura surgindo das cinzas. Alguém que não é Bolsonaro, mas que carrega seu legado. Alguém mais jovem, mais perigoso, porque aprendeu com os erros do capitão. Nostradamus chamou essa figura de o filho sem sangue. Não um filho biológico, mas um herdeiro ideológico. E ele previu que quando esse herdeiro assumir o poder, será ainda mais polarizador, ainda mais radical, ainda mais disposto a quebrar todas as regras. Se o caminho da vingança for escolhido, Nostradamus viu algo diferente. Ele viu o Brasil se tornando irrelevante no cenário mundial, uma nação fragmentada, incapaz de se governar, constantemente à beira do colapso. Ele viu a Amazônia sendo internacionalizada, outros países simplesmente tomando o que o Brasil não consegue proteger. E ele viu o capitão, velho e amargurado, assistindo de longe enquanto tudo pelo que lutou se desfaz. Nenhum dos futuros é bonito, mas um é marginalmente melhor que o outro, e a escolha ainda não foi feita. Existe algo mais nas profecias de Nostradamus que precisa ser mencionado. Ele falou de uma aliança inesperada, de dois líderes que todos acham que são inimigos, mas que secretamente trabalham juntos. No contexto brasileiro, quem poderia ser? Bolsonaro e Lula? Impossível, diriam a maioria. Esses dois homens se odeiam, representam extremos opostos, nunca trabalhariam juntos. Mas Nostradamus insistiu. Ele escreveu: "Quando o velho guerreiro e o velho prisioneiro juntarem mãos, o reino será salvo do abismo."
Lula já foi preso, Bolsonaro pode ser preso. Ambos são velhos guerreiros de suas respectivas causas. E se, em algum momento de 2026, eles percebessem que a verdadeira ameaça não vem um do outro, mas de forças externas que manipulam ambos os lados? E se eles se unissem, não por amor, mas por necessidade, para salvar o Brasil de algo pior que qualquer um deles? Parece ficção, mas a história está cheia de alianças impossíveis que se formaram quando a sobrevivência estava em jogo. Nostradamus disse que essa aliança só aconteceria se ambos os lados abandonassem o orgulho, se reconhecessem que foram peões em um jogo maior, e que o verdadeiro inimigo nunca foi esquerda contra direita, mas os que estão acima controlando ambos os lados. Será que 2026 trará essa revelação? Será que veremos o impossível acontecer? Ou será que o orgulho, o ódio e a sede de vingança impedirão a única saída que poderia salvar a nação? O tempo dirá, mas o relógio está correndo. Quero que você entenda algo crucial. Profecias não são decretos, não são sentenças finais. São avisos, são mapas mostrando para onde a estrada está levando se continuarmos na mesma direção. Nostradamus nunca quis que suas profecias fossem aceitas passivamente. Ele queria que elas acordassem as pessoas, que fizessem as pessoas pensarem, que motivassem mudanças. Então a questão não é se a profecia sobre Bolsonaro vai se cumprir. A questão é, o que faremos com esse conhecimento? Vamos continuar no caminho atual, sabendo para onde ele leva? Ou vamos fazer escolhas diferentes? Cada compartilhamento nas redes sociais é uma escolha. Cada conversa que você tem com sua família é uma escolha. Cada vez que você decide se informar ou permanecer na ignorância, é uma escolha. E todas essas pequenas escolhas se somam. Elas criam o futuro. Nostradamus viu 2026 como um ponto de virada. Mas viradas podem ir para qualquer direção. A profecia mostra as possibilidades. Nós criamos a realidade. Então, enquanto nos aproximamos desse ano fatídico, preste atenção, observe os sinais, questione as narrativas, pense por si mesmo. Quando o eclipse de agosto de 2026 escurecer o céu sobre o Brasil, lembre-se desta mensagem. Quando os eventos começarem a se desenrolar exatamente como descrito, não entre em pânico, mantenha a clareza. E quando chegar o momento da escolha coletiva, escolha sabiamente. Porque o que Nostradamus previu para Bolsonaro em 2026 já começou. Os sinais estão todos aqui. O palco está montado. Os atores estão em posição. Agora começa o ato final. E todos nós temos um papel a desempenhar. A única questão é: você vai escolher ser espectador ou protagonista na história que está prestes a se desenrolar? O futuro está sendo escrito agora, neste momento, com cada decisão que tomamos. Nostradamus nos avisou. Ele fez sua parte. Agora cabe a nós fazer a nossa. O destino de Bolsonaro está entrelaçado com o destino do Brasil. E o destino do Brasil está nas mãos de seu povo. 2026 está chegando, e com ele, a verdade que mudará tudo. Você está pronto? Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.